Fala, abençoados e abençoadas, sejam bem-vindos a mais um Café Devocional, onde aqui você aprende sendo edificado. E o tema de hoje é um tema muito forte, é um tema profundo. Ele vai falar sobre sonho e nós iremos usar a história de José para poder ilustrar, contextualizar a mensagem de hoje. Então, se você que não pegou a sua Bíblia, já pega, abra ela no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 42, que nós vamos ler a partir do versículo 8, para poder aqui contextualizar a mensagem de hoje, tá bom? Porque nós temos que analisar o que é sonho seu e o que é sonho de Deus. Normalmente eu considero o sonho de Deus como o propósito de vida, como aquilo que Ele estabeleceu antes mesmo de você ser gerado no ventre de sua mãe para que você viesse viver nessa terra. Esse é o sonho de Deus. E os seus sonhos particulares, são coisas passageiras, são coisas momentâneas, né? E que se você não tomar cuidado, se esses sonhos não estiver conectados ali com o propósito que Deus tem para você, corre o risco de você ser frustrado. Então é importante você viver ou se dedicar a viver o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, né? Para que você viesse viver nesta terra, tá bom? Então, espero que você já tenha abrido a sua Bíblia para poder acompanhar a leitura desses dois versículos, que é no livro de Gênesis, capítulo de número 42, a partir do versículo 8, que vai nos falar assim: José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então, José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Até aqui apenas. Vamos recapitular um pouco a história de José. José vai ter dois sonhos. Esses sonhos traziam o significado de que a família dele se prostraria diante dele. Pois bem, ele contou esses sonhos para os seus irmãos, para a sua família, e esses sonhos não foi bem recebido por eles. Como exemplo, nós temos os irmãos dele que, por uma inveja muito grande, começou a planejar a morte de José. Então, José vai ser vendido como escravo, terra do Egito. Especificamente, ele foi para dentro da casa de Potifar, onde ele vai ser bem sucedido ali. Potifar vai passar a confiar nele, mas um tempo depois ele, vai, vamos dizer, ser caluniado, no sentido de que falaram que ele tentou abusar da esposa de Potifar. Na verdade, a própria esposa, tentou culpá-lo de algo que, na verdade, ele tentou, buscou e, na verdade, conseguiu fazer que não acontecesse, que era o envolvimento dele com a esposa de Potifar. Isso veio fazer com que ele fosse preso. Então, na casa de Potifar, ele foi bem sucedido. Na cadeia, onde ele foi preso pelo fato da acusação que fizeram contra ele, ele também foi bem sucedido. Observe que José, ele viveu de uma maneira tão correta, mesmo estando vivendo como escravo, depois como presidiário, ele buscou viver de uma maneira irrepreensível, e isso o destacou dos demais, ao ponto de ele ser líder aonde ele estivesse. Isso mostra que a nossa fidelidade com Deus nos destaca das pessoas que estão em nossa volta. Porque, infelizmente, a maioria das vezes, as pessoas não têm uma conduta tão correta. Mas quando nós nos comportamos de maneira correta, a gente acaba se destacando. Então, as pessoas começam a confiar, acreditar na nossa pessoa, porque nós estamos se comportando de uma maneira correta. Na verdade, a maneira que Deus gostaria que todos se comportassem, tá bom? Aonde eu quero chegar com essa mensagem? Como eu falei no início que o título era sobre sonhos, o que eu quero falar para você é: busque viver os sonhos de Deus. Busque viver o propósito de Deus. Por mais que as coisas venham dar errado, assim como deu para José, continue vivendo de forma irrepreensível, porque vai chegar o momento que a vontade de Deus de fazer com que o nome dele seja glorificado através da sua vida, colocando você como destaque num determinado momento, vai acontecer. Porque você não foi chamado para ser uma pessoa normal.
Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser exemplo. É por isso que as pessoas sempre estão olhando para você. Algumas olham para poder criticar, outras olham como exemplo. Mas na verdade, elas sempre vão estar olhando para você com algum sentimento. Então busque ser uma pessoa irrepreensível, fazendo o que é certo, vivendo o propósito de Deus. E assim, o nome dele será glorificado em sua vida. Faça como José. Mesmo na prova, mesmo na dificuldade, seja fiel. Porque da mesma forma que Deus foi fiel com ele, o exaltando, fazendo ele como governador do Egito, Deus pode fazer você também prosperar, você ser uma pessoa, um líder, ser uma pessoa muito importante no meio que você vive. Claro, se você continuar fiel a Deus. Então, fique com essa mensagem, que é: viva o sonho de Deus. Para você poder viver o sonho de Deus, você tem que ser fiel a Ele. Independente do ambiente, independente das circunstâncias que você está vivendo, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Compartilhe esse vídeo, envia para aquelas pessoas que você sente no coração que elas precisam ouvir a voz de Deus. E se você já não segue o nosso canal, segue aí, para que toda vez que nós colocarmos um vídeo, você seja notificado que tem um vídeo novo para você poder assistir, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Tchau e até amanhã.